Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Canal Solar. Aqui quem fala com vocês é o Henrique, eu sou jornalista e repórter do Canal Solar. E hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre mais um assunto de fundamental importância dentro do setor fotovoltaico nacional. Vamos discorrer ao longo dessa nossa transmissão sobre tendências de mercado para 2024 e falar sobre assuntos relacionados à bancabilidade, novas tecnologias, inovação, preço de módulos fotovoltaicos, ex-tarifários e muito mais. Essa é uma live especial que estamos fazendo aqui em parceria com a Ginkgo Solar e também com a Aldo. E para a gente falar sobre tudo isso, é com grande prazer que contamos hoje com a presença do Ricardo Seixas, ele que é engenheiro especialista em energia solar da Ginkgo, do Thiago Varanda, diretor comercial da Aldo, e também do Bruno Kikumoto, diretor-geral do Canal Solar, todos eles aqui devidamente apostos junto de vocês, pessoal. Junto com a gente também já temos a presença aqui de muitas pessoas, muitos integradores, profissionais do setor fotovoltaico, temos a participação do Rogério, a participação do Rafael, do André, várias pessoas aqui, do João, do Gil, muitas pessoas já participando, interagindo com a gente aqui na nossa live. Pessoal, lembrando também, tá, que além de todo o conteúdo que vai ser exposto aqui para vocês, nós também vamos fazer ao vivo aqui no final dessa nossa live um sorteio mais do que especial, tá, pessoal? Ao todo serão 4 ganhadores. Nós vamos sortear para vocês. Atenção aos prêmios, vou pedir até para a gente colocar na tela aqui para vocês um pouquinho do passo a passo de como isso vai funcionar. A gente vai ter uma bolsa de 100% do curso de projeto de microgeração de energia solar fotovoltaica do Canal Solar, 2 kits geradores de energia solar fotovoltaica com painel solar Ginkgo de 470 watts. Além disso também, desses 3 prêmios que eu já falei, um quarto, que vai ser um kit com 3 ingressos para o camarote premium na Fanzone Jack Daniels no Allianz Parque em São Paulo para assistir ao Palmeiras, tá, pessoal? Como que vocês fazem para participar desse sorteio, tá? Funciona da seguinte forma, ó, as regras já estão aparecendo aí para vocês na tela, né? Vocês precisam seguir necessariamente os 3 perfis do Instagram do Canal Solar, @canal.solar, da Aldo, Aldo Solar _oficial, e também da Ginkgo, Ginkgo Solar _Latam. Além disso, vocês precisam também ser inscritos no YouTube do Canal Solar, e também, ao longo dessa nossa live, fazer um comentário aqui no YouTube do Canal Solar, tá, pessoal? Então, vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram, por favor, vão até a página do YouTube do Canal Solar. É por lá que a gente vai filtrar esse comentário para fazer com que vocês participem do nosso sorteio. Vocês, no comentário do YouTube do Canal Solar, precisam colocar o seu arroba do seu Instagram, o nome da sua empresa e também a hashtag Live Canal Solar, tá? Se vocês não colocarem a hashtag, não deixarem o arroba, o nosso sistema ele não vai identificar que vocês estão participando do sorteio, tá bom? Então já aproveitem para deixar aqui nos comentários na live do YouTube, tá? E no final, né, pessoal, claro, a gente quer valorizar quem ficou até o final ao longo dessa nossa apresentação. Então, quando a gente fizer o sorteio no final da transmissão, a pessoa, o ganhador, vai precisar estar presente no momento da live. A gente vai fazer o sorteio e ao final dela eu vou falar, fulano, encontra-se presente? E aí vocês, o ganhador, obviamente, comenta aqui nos comentários para a gente saber que que você foi o ganhador, você está presente, e a equipe do Canal Solar depois vai entrar em contato para verificar certinho como que a gente faz o envio desses brindes, tá bom, pessoal? Lembrando que estamos ao vivo no YouTube do Canal Solar, estamos também ao vivo no Instagram, tanto do Canal Solar como da Ginkgo e também da Aldo, então fiquem à vontade para participar com a gente aqui, com perguntas, dúvidas, questionamentos. A participação de vocês também é de fundamental importância, a gente vai abrir um espaço para vocês também comentarem e tirarem as suas dúvidas, tá certo, pessoal? Então, para a gente não demorar demais com essa explicação, eu vou já passar a palavra aqui para o Ricardo, ele vai começar com uma apresentação aqui para vocês, trazendo um pouquinho desse panorama de 2024, falar sobre esses assuntos que a gente mencionou e que são tão importantes para todos vocês no dia a dia e no trabalho de vocês. Tá bom, pessoal? Ricardo, é contigo. Maravilha, pessoal. Já estão me ouvindo aí? Todos me ouvindo? Maravilha. Perfeitamente. Então, perfeito. Eu já estou pronto para compartilhar aqui a apresentação e, primeiramente, gostaria aí
de desejar um feliz ano novo aí para todos os participantes. É uma honra para mim estar iniciando esse ano tão promissor aqui diante de figuras aí que são tão relevantes, né, no nosso mercado. Bruno, Thiago, também o Henrique aí que traz bastante notícia, bastante informação de vasta relevância aí para o nosso setor, né? Então, uma honra realmente estar aqui compartilhando um pouquinho dos insights, esse que se inicia meu 8º ano aí de setor de energia solar, e além de um profissional aí, eu sou um entusiasta realmente da tecnologia, desse nosso mercado, que vem se tornando cada vez mais maduro, né? E ele é muito dinâmico, é um mercado extremamente dinâmico, então isso reitera a importância de a gente estar sempre antenado no que está acontecendo e nas tendências. Então, se eu sair daqui hoje, se vocês, participantes, saírem daqui hoje com algumas informações, com algum argumento de venda a mais aí na caixinha de ferramenta de vocês, eu vou ficar extremamente honrado. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu inicio aqui minha apresentação de hoje, onde eu vou falar um pouquinho sobre bancabilidade, tecnologia e algumas tendências aí para esse ano de 2024, tá? Inicialmente, eu queria destacar, né, um pouquinho sobre a Jinko. A Jinko ela é uma empresa que é líder global aí no segmento de fabricação de módulos fotovoltaicos, que no ano passado chegou aí a 200 giga em módulos fotovoltaicos entregues aí pelo mundo. Novamente, número 1 no envio de módulos a nível mundial, com recordes de eficiência, e hoje a maior capacidade produtiva de células N-Type TOPCon do planeta. Tá? Então, um market share muito relevante que entrega para você, integrador, aí, para o seu cliente final, um nível de confiabilidade muito grande. E aí a gente fala muito da nossa presença, né, que hoje está em mais de 160 países, são mais de 14 fábricas, mais de 46 mil colaboradores. Então, realmente é uma presença marcante aí a nível global. E aí eu já vou iniciar para o nosso primeiro tópico, que é a questão de bancabilidade, tá, pessoal? Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar bastante sobre esse tema. É um tema extremamente relevante e que tem ganho recentemente mais relevância ainda, e realmente é um tópico que a gente tem que ter bastante atenção, né? Porque é um fator realmente determinante na hora de você escolher um módulo fotovoltaico. E ele leva em consideração principalmente a saúde financeira das empresas e a sua capacidade produtiva, né? Aqui eu destaco essa pirâmide, né? Porque a gente tem ouvido há algum tempo já uma discussão de módulo fotovoltaico é tudo igual, não é tudo igual. E aí a gente pode ter um panorama da indústria e de sua qualificação hoje. Então, hoje, figuram nesse mercado mais de 200 fabricantes de módulos. Dentre estes, 47 têm a certificação Tier 1, que é muito popularmente conhecida no Brasil, mas que não tem muito a ver com qualidade, né? A gente tem 35 apenas que tem o selo Pivel, que aí sim a gente está falando de nível de eficiência, de qualidade, de segurança. RETC, que ainda é uma qualificação máxima a nível aí de qualidade, de eficiência de módulos. E o topo dessa pirâmide figuram apenas 3 fabricantes que têm a máxima classificação de bancabilidade pela PVTech, tá? E aí esse é um tema muito importante para a gente falar. Eu gostaria de esmiuçar aí todos os critérios que são levados em conta quando a gente fala dessa pirâmide de bancabilidade da PVTech, que é um índice extremamente relevante quando a gente trata de módulos fotovoltaicos, mas eu quero ser mais breve nesse sentido. Então, a gente vai falar muito de capacidade produtiva, de resultado financeiro e indicativo de risco, tá? A Jinko é uma das únicas empresas do mundo, uma das 3, que tem a classificação AAA, que a gente chama, que é AAA, tá? E aqui são algumas notícias que eu acho muito importante a gente trazer.
E a relevância de ter uma empresa listada na Bolsa de Nova York é muito grande, porque isso passa por uma auditoria e um nível de controle operacional muito relevante. E a Mackenzie Financial Corporation, que é uma das principais empresas de aporte de capital e investimento nos Estados Unidos, essa é uma notícia, né, dessa semana, eles incrementaram o share de participação aí, né, de stock option na Ginkgo, nas ações da Bolsa de Nova York, e uma outra notícia aí falando que não abaixa para o pagamento de dividendos deste fabricante solar, que no caso é a Ginkgo. Então isso tudo representa o quê? A solidez da empresa e a capacidade financeira, né, a ausência de risco que a gente fala. E a bancabilidade, ela está muito relativa, ela é muito relativa a esse ponto, né? Além disso, a gente conta com produtos premiados e certificados internacionalmente, né? Acho que não é a proposta hoje aqui, não é a gente fazer esse merchandising, é mais a gente trazer informações. Então tá aqui o slide com algumas certificações para vocês. Esse daqui é um vídeo que é muito interessante, pessoal, porque ele mostra um pouquinho de como a gente vive uma revolução industrial contemporânea, né? Principalmente quando a gente fala de uma indústria de alta tecnologia agregada como a de painéis fotovoltaicos hoje. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem esse vídeo de uma das nossas fábricas com a produção totalmente verticalizada, isto é, a gente controla desde a matéria-prima até a produção de wafers, células e toda a produção da conjuntura do módulo. Então, isso nos dá uma eficiência produtiva e um controle de qualidade em todas as etapas extremamente rigoroso. Tá? Inclusive, nós somos uma das únicas empresas no mundo que oferece um relatório de traceability, né, que a gente fala, que é para você acompanhar e ter a certificação de todas as etapas desse controle de qualidade. Tá? Então, vou passar esse vídeo aqui que é muito interessante. A gente pode ver. Pessoal, como vocês puderam ver nesse vídeo, né,
a gente utiliza o que há de mais tecnológico, né, e a nível de controle de qualidade dentro da indústria fotovoltaica hoje, né? E como vocês puderam ver aí nessa planta fabril, ela é 100% alimentada por energia solar e a gente tem um compromisso de até 2025 ter 100% das nossas operações carbono zero. Isso quer dizer, toda a nossa operação a nível mundial vai ser produzida somente com energia limpa, tá? Então, esse é um compromisso. E aí a gente entra agora na questão da transformação na indústria e eficiência, né? Quem entrou no mercado há um pouco mais de tempo, como eu, lá em 2017, ou até quem entrou antes disso, em 2012, né? A gente tinha painéis, aqueles painéis off-grid de 150 watts. Em 2017, a gente falava ali no policristalino, ainda nem tinha tecnologia PERC, e a gente falava em 16% de eficiência de conversão de energia, pessoal, para vocês verem os saltos que essa indústria teve nos últimos anos, e a gente tem que agradecer muito isso aos amigos chineses, né, que tiveram uma frente de trabalho muito acelerada e que evoluiu muito, e a Jinko ela foi precursora, né, nessas quebras de recorde, e aqui está a nossa linha do tempo de quebra de recorde. Então, lá em 2016, a gente já chegava a uma eficiência teórica de célula de 22,12% no N-Type, né, pessoal? E aí, para quem já escutou um pouquinho sobre o N-Type e o P-Type, o N-Type, ao contrário do que muitos pensam, não é uma tecnologia tão nova, mas é uma tecnologia que há um tempo atrás ela não se difundiu tanto, porque a produção dela era muito cara e a gente tinha um problema ali do efeito da dopagem de boro-oxigênio que poderia causar uma degradação antecipada. Então essa tecnologia ela foi postergada ao longo do tempo, mas a Jinko sempre teve uma atenção diferenciada dentro do nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento para esse tipo de tecnologia. E foi por isso que ela se tornou pioneira e hoje é a que tem a maior capacidade produtiva em células N-Type Topcon do mundo, com uma liderança aí esmagadora, tá? Então, contando um pouquinho para vocês aí, a gente já abrindo a cabeça para as tendências em termos de tecnologia na indústria fotovoltaica, né? Então, a gente foi do silício ali, dos módulos policristalinos, uma virada de chave ali 2018, 2019 para o monocristalino, onde nasceu a tecnologia PERC, que aumentou a eficiência, melhorou a condução, a condutividade de energia. A gente foi construindo aí essa evolução dentro do P-Type até mais ou menos o final ali de 2021. O N-Type volta à tona com dois tipos de tecnologia diferente, de heterojunção, e o Topcon heterojunção tem ainda um custo de fabricação muito alto, ele não se popularizou, para você escalar essa produção, ela também não é tão otimizada, então a Jinko, ela desde o início, ela fez uma aposta muito certeira, e que não foi uma aposta sem grandes embasamentos, né? Então, muito do sucesso que a Jinko colhe desde 2016 como líder no mercado é o reflexo de muita dedicação, muito controle, muitos processos que são mantidos e aprimorados a cada dia para que a gente possa chegar aí na detenção do último recorde de eficiência que foi alcançado aí de 26,4%. Então, em produção em massa hoje, a Jinko ela consegue produzir até 25,40% de eficiência nos módulos N-Type Topcon, e que são realmente a tecnologia que veio para ficar. Hoje as fábricas na China estão direcionando as suas linhas de produção todas para essa tecnologia N-Type, né? E aí, destacando um pouquinho, né, para a gente ser bem objetivo na questão P-Type, PERC versus a tecnologia N-Type Topcon, que é realmente a tendência agora para o futuro a nível mundial, né? Então a grande diferença ela está no diferencial da carga no núcleo da célula dessas duas células, tá? E essa mudança de
de positiva para negativa nessa carga. Associada a uma passivação, permite uma circulação mais fluida de elétrons entre as camadas, tornando assim uma tecnologia mais eficiente, principalmente mais durável. Então, quando a gente fala do N-type em relação ao P-type, a gente fala de uma maior eficiência, uma menor degradação, um maior fator de bifacialidade. Isso é extremamente relevante quando a gente fala de projetos de usinas de solo, por exemplo, e um menor coeficiente de temperatura. Isso num país tropical como o nosso é de extrema relevância, haja vista que a gente tem temperaturas aí extremamente elevadas. Eu estou aqui no ar-condicionado, imagino que muitos de vocês aí, se tiverem essa oportunidade, também estarão, porque a gente sabe, o nosso clima é realmente muito quente. Então, no final do dia, o resultado para você é uma maior geração, maior garantia, um menor custo de energia e de operação. E quando a gente traz isso para o lado do investimento, que no final do dia é o olhar que eu quero que seja lançado por cada um de vocês nesse exercício que a gente está fazendo em conjunto hoje, eu tenho que mostrar para o meu cliente cada vez mais que eu estou preocupado com a geração dele. Então, quando eu levo um produto de qualidade, uma inovação tecnológica, no final do dia eu não tenho que vender o N-Type, eu tenho que vender para o meu cliente que ele vai ter uma maior geração de energia, uma melhor garantia, o custo da energia dele ao longo do tempo vai ser menor e também a parte operacional. Então, aqui a gente compara nesse gráfico a diferença de degradação linear entre um módulo com tecnologia N-Type Topcon com um P-Type. Isso a gente nem está citando aí as muitas estranhezas que a gente vê pelo nosso mercado hoje, de módulos que realmente não entregam a potência que declaram entregar, tá? E isso está muito ligado à questão de produção, tá, pessoal? A Jinko, por ser verticalizada, ela tem uma eficiência produtiva muito grande. Então, a pergunta que eu deixo no ar, e aí a gente depois vai traçar esse paralelo para a importância da curiosidade no exercício do nosso dia a dia de trabalho, como que um fabricante totalmente verticalizado, que tem uma produção extremamente eficiente, tem um valor agregado maior do que um fabricante aí emergente que está no mercado, que tem um custo mais baixo, que é uma empresa menos conhecida, que muitas vezes faz a compra das células, não faz a fabricação das suas próprias células. Então, no final, pessoal, não existe segredo, né? Não existe mágica. A gente tem uma matéria-prima de qualidade com uma produção eficiente e a gente tem uma matéria-prima com uma qualidade abaixo, com uma produção ali, que aí sim consegue entregar no mercado uma solução que é barata, mas que no final sai muito cara, porque no final do dia você está vendendo geração para o seu cliente e não potência. Essa é uma virada de chave que, com a maturidade que a gente vem alcançando no mercado, a gente deve obter, tá? E aqui a gente tem esses 3 exemplos de projeto, e são apenas 3 dos muitos projetos que a gente tem pelo mundo. Isso são projetos desenvolvidos pelo nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, e eles traçam ali uma diferença paralela entre módulos da tecnologia P-Type e tecnologia N-Type instalados no mesmo local, com o mesmo ângulo de inclinação, com a mesma tecnologia e topologia de inversor. Então, assim, nas mesmas condições, qual é o ganho de energia que eu tenho utilizando um módulo N-Type? E aqui estão alguns números reais e que são checados pela TUV, pela CAS, que são laboratórios aí extremamente renomados ao redor do mundo. Aqui é um pouquinho da nossa linha de produtos, mas não quero focar muito nisso, quero entrar de cabeça nisso aqui, pessoal, que eu acho que é o mais importante que vocês vieram buscar aqui hoje, tá? Aqui a gente tem um overview do mercado internacional, tá? E a primeira notícia com fonte da PV Magazine, ela anuncia que até no ano de 2024 a gente deve atingir a marca de 1 terawatt de capacidade de potência instalada, tá? Se a gente falar só das 6 maiores empresas no mundo na fabricação de módulos fotovoltaicos, nós estamos falando
de quase 500 gigawatts de capacidade de produção a serem alcançados aí nesse ano. E aqui, nesse gráfico abaixo do lado direito, a gente tem estimado pela Bloomberg os números do mercado mundial de energia solar em gigawatts, tá? Esse relatório ele é bastante conservador, eu diria. No ano de 2023, a gente alcançou aí cerca de 450 gigawatts a nível de mercado mundial, tá? Mas, para esse ano, grandes especialistas aí, agências de inteligência, estimam que a gente vai atingir aí mais de 500 ou 550 gigawatts de instalação a nível mundial, só que a gente está falando de uma capacidade produtiva alcançando 1 terawatt. E aí, pessoal, a conta não fecha, né? E é por isso que a gente tem visto, esse é um dos fatores que tem levado a essa queda acentuada que a gente acompanhou no ano de 2023 nos módulos fotovoltaicos. Esse gráfico aqui do lado esquerdo, ele reflete o preço do quilo do polissilício em função do tempo, tá? Então a gente teve uma variação aqui, ó, do final de 2020, começo de 2021, a gente teve um salto gigante aqui nessa curva, a gente atingiu o ápice, é onde os preços dos módulos chegaram aí realmente, ao mesmo passo que a tecnologia evoluiu muito e o custo de fabricação caiu, o preço do silício aumentou. Então, a gente teve um aumento nessa ordem. Então, assim, foi um aumento que foi atenuado pela otimização na produção, mas que hoje a gente sentiu, né? No ano de 2023, a gente sentiu o principal impacto dessa queda, e aí ela novamente foi bastante acentuada e chegou a um nível aí de baixa, tá? Então, hoje, qual que é o cenário de preço do polissilício? Ele é um cenário de queda estável e regular, tá? E aí é aquela coisa, né? Ninguém tem bola de cristal, seria impossível trazer previsões, mas o que as principais agências de inteligência e grandes especialistas do setor sinalizam é uma tendência estável tendendo à queda, pelo menos nesse primeiro semestre, tá? E por que que pode haver uma mudança nessa estabilidade para a queda, para uma estabilidade com tendência à regulação desse preço? E aí a gente entra nesse cenário aqui, e aí a gente vai abordar um tema que é muito relevante para a nossa conversa de hoje, tá? 1/3, tá? Então, assim, uma das principais agências de inteligência da Europa e dos Estados Unidos também estimam que mais de 1/3 dos fabricantes na indústria fotovoltaica tem risco médio ou muito alto de quebrar, tá? Então, é como eu estava dividindo com o Bruno aí, que é um grande especialista do mercado, sempre tem muitos insights. Muita gente vai ficar pelo caminho, pessoal. E aí, quando você escolhe o fabricante que você está apostando, o distribuidor que você está apostando, e o seu cliente final te dá esse voto de confiança, é muito importante entender que com quem você está se aliando. Essa é uma pergunta muito relevante, porque muita gente vai ficar pelo caminho e eu não estou falando apenas da indústria. Isso pode envolver distribuidores, isso está envolvendo integradores, que diante de um cenário mais desafiador que a gente teve em 2023, acabaram ficando pelo caminho, tá? Então, essa é uma estimativa até conservadora. A gente tem estimativas que passam de 50% dos fabricantes de módulo ficando pelo caminho aí nesse próximo ano, nos próximos anos. Então, é muito importante a gente observar com atenção todos esses fatores quando a gente faz uma escolha por um módulo, por um parceiro distribuidor, e quando a gente traz as premissas para o nosso cálculo, a gente levar em consideração tudo isso que a gente está falando hoje, tá, pessoal? Agora já entrando num mérito que é muito relevante, e aí eu quis trazer algumas notícias aqui que para mim dão indicativos muito relevantes do que a gente deve ver no ano de 2024 e o que você pode trazer para o seu cliente, tá? Então, o ano de 2024
ele é meio que o ano depois de amanhã, né? 2023 teve a implementação do projeto de lei que regulamentou, a gente passou a ter aí diferenças, a gente veio de um cenário de taxa de juros muito elevada, de uma insegurança jurídica, de pareceres negados pela questão de inversão de fluxo. A gente veio de um ano desafiador, mas que fez com que a gente ficasse mais calejado e mais maduro e mais preparado. Então, diante de todo esse aprendizado que a gente pôde ter em 2023, qual é o horizonte que a gente vê em 2024? A gente vê um horizonte de aumento extremamente relevante no consumo de energia elétrica. A gente sabe dessa tendência à eletrificação. Pessoal, se a gente parar para refletir, hoje em dia até o arroz você faz numa panela elétrica. Então a gente tem essa tendência. O seu veículo daqui a pouco vai ser elétrico. Então a gente tem esse paralelo de aumento na demanda de energia a um payback que é o menor nível da história. Então, assim, hoje a gente tem a energia solar como sendo o menor custo para a produção de energia entre todas as fontes. Então, hoje é muito, é muito rentável a nível de investimento você trabalhar com a energia solar. Isso reforça ainda mais a tendência de crescimento. Em 2023, mesmo sendo um ano extremamente desafiador, de insegurança, a gente teve investimentos acima de 30 bilhões. E a gente vê a geração distribuída, que é onde muitos de nós está aqui inserido, como uma das tendências do M&A para 2024. Ou seja, as usinas para investimento, entre outras modalidades que a gente tem dentro da geração distribuída, que tem sim uma tendência de continuar crescendo e a números muito relevantes. Paralelo a isso, a gente teve um grande desafio em 2023, que foi a questão de crédito, né, pessoal? A gente sabe o quanto foi difícil a gente seguir estimulando o nosso cliente sem uma oferta muito boa de crédito. A gente vem agora de uma terceira redução na taxa básica de juros consecutiva. Isso dá um fôlego para o investidor, isso dá um ânimo para quem está liberando crédito. Então, a gente tem um cenário aí a nível de oferta de crédito com uma melhoria. Isso vai ser muito relevante para nós em 2024. A gente vem hoje num patamar de preço do kit fotovoltaico que é o menor historicamente, o nível de tecnologia é muito alto, o custo do investimento, ele hoje é extremamente justificado, a gente fala em paybacks mesmo para residências que não têm um consumo tão elevado, entre 3 a 4 anos, então tudo isso corrobora bastante para que a gente tenha um ano extremamente promissor. E promissor porque além dessas todas as oportunidades, a gente está mais preparado, a gente está entendendo melhor e mais maduro, tá? Então a gente conectou em um ano extremamente desafiador 625 mil sistemas de geração distribuída. E para esse ano a gente projeta mais de 800 mil sistemas de geração distribuída. E essa maturidade que o mercado ganhou fez com que o consumidor entendesse melhor e principalmente você, integrador, tivesse mais critério e tenha cada dia mais na seleção do seu parceiro. E aí também tem um outro tema que eu quero trazer aqui, que é a questão de se tornar um provedor de soluções, pessoal. No final do dia, o integrador ele tem que ser uma referência a nível de conhecimento, é por isso que a gente faz esse exercício, mas também a gente tem que trazer soluções. E a nova onda, a nova revolução do solar está chegando, e é a questão do armazenamento. Então, já puxando a sardinha aqui, o Canal Solar tem um curso que é extremamente completo sobre a questão do armazenamento de energia. Se prepare, se antecipe para que você seja referência e promova soluções diferenciadas para o seu cliente. É isso que gera recorrência, é isso que gera autoridade no assunto para você ser realmente o melhor que o seu cliente pode ter. E é isso que a gente traz aqui hoje. Então, eu gosto muito da parte de filosofia, aprendi isso com meu pai, e então trazer aqui para vocês. O importante é não parar de se questionar.
A curiosidade, ela tem a sua própria razão de existir. Então, a gente tem que estar sempre se questionando por que é mais barato? O que vai ser amanhã? Qual a tendência? Por que o preço caiu? Como eu posso utilizar isso como um gatilho de vendas no meu processo comercial? Como que eu posso dialogar melhor, alcançar melhor o meu cliente? Então, eu acho que essa curiosidade é o que pode potencializar as suas vendas e os seus resultados em 2024, porque as oportunidades estão aí, elas não faltam, e hoje você está mais pronto para os desafios que vão surgir. Então, esse era um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Meus contatos estão aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Thiago. Desculpa aí, pessoal, se eu me alonguei demais, mas a ideia era compartilhar um pouquinho. E a gente vai seguir aqui para aumentar esse bate-papo, enriquecer, receber as perguntas de vocês, e a gente está totalmente aberto aí. Então, obrigado aí e vamos seguir. Legal, pessoal. Antes de passar a palavra para o Thiago, né, lembrando vocês do nosso sorteio que a gente está realizando aqui. Embaixo aqui no vídeo de vocês estão passando o passo a passo para como que vocês podem fazer para participar do nosso sorteio. Já vi que algumas pessoas que provavelmente entraram um pouquinho depois, no início da nossa live, perguntaram para a gente aqui como que faz para participar, né? A gente está deixando aqui na descrição para vocês o passo a passo de como que vocês podem fazer isso, mas basicamente seguir no Instagram o perfil do Canal Solar, da Aldo e da Ginkgo. O link o arroba de cada uma das empresas está aparecendo aqui embaixo para vocês. Ser inscrito no YouTube do Canal Solar e fazer um comentário aqui na nossa live, no caso na live do YouTube, tá, pessoal? Não do Instagram, com o seu arroba, né, pessoal, do Instagram, o nome da sua empresa e também a hashtag Live Canal Solar, tá? E, obviamente, estar presente no momento do sorteio, porque, assim, se o seu nome eventualmente for sorteado, a gente vai perguntar se você está presente, você só responde nos comentários, e aí você já recebe o seu prêmio, tá bom, pessoal? Mas aqui embaixo para vocês está aparecendo tudo certinho, como que vocês fazem para participar. Desculpa a intervenção, Thiago, mas vamos falar então um pouquinho agora, que a gente pode falar um pouquinho a respeito de tudo isso, esses temas, esses assuntos relevantes que foram inicializados pelo Ricardo. Tá ótimo. Primeiro, um feliz 2024. Tenho a certeza que é um ano de muito sucesso, é um ano de inovação, um ano de oportunidades. Então, assim, nada melhor que viver esse ano da melhor forma possível. Eu acredito que eu não vou ter muito mais o que falar do mercado. Depois do Ricardo, ele identificou de forma majestosa todos os pontos, que é muito positivo. Então, eu vou aproveitar esse momento para falar da perspectiva da Aldo no mercado. E esse tema, além de ser o tema que eu mais tenho falado ultimamente, é o tema que eu mais gosto de falar. Por quê? Só fazendo um overview, espero que todos que estejam aqui nos ouvindo conheçam a nossa marca. Eu acredito que é uma marca, algumas pessoas falam que é a marca mais lembrada do solar no Brasil. Eu acredito nisso, piamente. E, de toda forma, é o que alguns institutos, inclusive o Canal Solar, se não estou enganado, fez essa medição e realmente a gente é a marca mais lembrada. Mas, às vezes, alguns não conheçam, é o momento da gente se apresentar. Pois bem, sou diretor comercial da Aldo. Recentemente cheguei na casa, na verdade, no final do ano passado, mas já conheço muito bem a história da Aldo desde que ela começou no mercado. Eu comecei um pouco antes da Aldo, por incrível que pareça, mas assim que ela chegou, ela realmente teve uma construção, vamos dizer assim, disruptiva de tudo que a gente conhece a nível de distribuição. E é muito bom poder mostrar e construir essas ações a partir de agora. O que eu tenho a dizer a respeito desse momento que nós estamos vivendo? Quando eu entrei no segmento em 2015, a gente precisava explicar o que era o solar, o que era o módulo, o que era o simples parecer de acesso, se aquilo era legal. Quando eu digo legal, se era no âmbito jurídico. As pessoas até... Eu lembro quando eu era vendedor, chegava para questionar se a pessoa tinha interesse ou não de conhecer, e muitas vezes perguntava, isso aí existe mesmo? Isso pode? Isso é legal? E nesse, vamos dizer aí, quase 9 anos que eu vivo essa realidade do solar, a gente viu isso mudar. E o principal tema do solar hoje que me deixa mais feliz é que as pessoas começaram a enxergar o quanto ele é positivo dentro da sociedade. A gente sabe que
uma coisa é boa quando a sociedade realmente começa a enxergá-la e começa a absorver isso de forma positiva e começa a trazer resultados positivos de uma forma geral. Então, assim, o que eu venho apresentar aqui hoje a respeito disso? A gente está aqui para ajudar esse mercado. É isso que a gente vem fazer. Eu digo que a principal função da Aldo é justamente fazer essa alavancagem, é justamente trazer soluções e, acima de tudo, a gente selar um compromisso de entrega de qualidade para todo mundo. Então, ou seja, o nosso cliente é o integrador e sempre será o integrador. A gente foca nessa, vamos dizer assim, nesse salvador do segmento que está ali sol a sol, fazendo isso acontecer. Mas a gente sabe que, por estar de integrador, ele procura desenvolver um cliente final, que na maioria das vezes é uma pessoa que está procurando uma solução, que está trocando um investimento por aquele sistema solar na sua casa, no seu condomínio, no seu negócio. E a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então, a responsabilidade, acima de tudo, quando a gente fala de engenharia, requer segurança, requer qualidade. E é isso que a Aldo entrega desde 2016, quando iniciou no solar. E por isso a gente tem, entre vários parceiros, um grande parceiro que é a Ginco, que traz essa solidez, enfim, como o Ricardo falou, como ninguém. Acima disso, o que a gente tem enxergado? Que o mercado precisa de soluções, não só no âmbito técnico, mas também no âmbito financeiro. Então, como assim, Thiago? O que você quer dizer a respeito? O solar, eu sempre disse que ele é uma solução financeira. Quem procura o solar, lógico que está procurando realmente construir um bem para a sociedade através de uma energia renovável. Isso nunca pode se perder. A gente tem que valorizar isso. A gente, como ser humano, precisa construir uma sociedade melhor e precisa investir em produtos, em meios que tragam esse benefício para as próximas gerações. Então, o solar traz isso. Mas a questão financeira ela é muito presente. A gente tem que viabilizar essa aquisição, viabilizar os projetos. E eu vou fazer um parênteses agora para chegar no nosso projeto, que eu vou aproveitar para falar, que é o nosso projeto TNR. Então, o que a gente procurou nesse ano de 2024? A gente focou em trazer uma solução nunca vista no mercado de solar no Brasil, e desconheço no mercado mundial. Não posso falar com essa propriedade, apesar de ter trabalhado com isso em outros países e ter contato direto com alguns. Não posso dizer. 21, ela é uma investida de um dos maiores grupos de investimento do mundo, que é a Brookfield. De forma bem simples, eu não vou entrar em detalhes, mas hoje no Brasil são aproximadamente 200 bilhões de reais em empresas investidas, uma delas a Aldo. É um grupo que há mais de 120 anos investe no Brasil. 120 anos, ou seja, eu estou falando desde o século XIX. Há mais de 120 anos, aproximadamente, quase 130 anos, então, ou seja, desde 1800 e alguma coisa. Então, é um volume de tempo muito grande, é uma leitura do Brasil muito profunda. E o que a gente construiu para o ano de 2024? Um projeto inovador, focando no que tem sido a demanda do integrador em 2023. A gente trouxe para essa realização em 2024, que são as usinas de investimento. Eu acredito que muitos integradores estão escutando a gente. Até o último feedback que eu tive, com aproximadamente 500 pessoas online, e eu quero falar diretamente para essas 500 pessoas que a Aldo vem trazer para ele um projeto para ele poder atender o que o mercado não conseguia, vamos dizer assim, preencher, que é construir uma usina de investimento sem aportar capital. A gente hoje tem um fundo com mais de 150 milhões, um fundo parceiro, única e exclusivamente para construir usinas para os parceiros Aldo. Então, ou seja, você que é parceiro Aldo, você que é integrador, você que tem essa ânsia por construir soluções inovadoras para o seu cliente e tem aquele investidor de usinas pequenas, é isso que eu quero trazer. Eu não quero trazer usinas gigantes, eu quero trazer para todo o integrador. Eu quero que cada integrador que esteja escutando a gente aqui tenha esse sonho realizado pela Aldo, que é conseguir construir sua usina de investimento através de um parceiro, ou através de investimento próprio, e também atender o cliente final que procura por isso. Então, ou seja,
Na próxima segunda-feira nós lançaremos isso oficialmente, mas você que é atendido pela Aldo, procure seu vendedor para falar a respeito. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, senão vou tomar muito tempo, mas qual a ideia? A gente vem para construir soluções. E o que eu quero dizer com isso? A gente não quer construir soluções rasas, não estamos aqui simplesmente para vender produtos, a gente quer ter esse legado todo que o grupo que investe na gente construiu, a gente quer replicar. A gente não quer estar aqui mais um ano apenas, nem uma década. A gente quer estar aqui por mais um século. E é isso que a gente enxerga nas energias renováveis. Então, ou seja, o primeiro ponto da Aldo é compromisso. Compromisso com aqueles que procuram a gente, compromisso com aqueles que procuram o integrador. Então, essa é a perspectiva. Vou parar de falar disso e vou falar um pouco do que a gente está preparando além também. A Aldo ela tinha uma perspectiva de um atendimento muito interno, o Solar demandava isso, e a partir desse mês de janeiro, nós temos mais de 30 pessoas na rua, atendendo presencialmente em todo o Brasil. A gente vem realmente para entender a demanda de cada local. Nós estamos falando aí de um país de dimensões continentais, e eu quero que o meu time comercial esteja ao seu lado todos os dias, tirando suas dúvidas, conduzindo vocês a projetos melhores e conduzindo soluções. Esqueçam o GD única e exclusivamente como a única solução que tem para o solar. A gente tem o GD convencional, temos frentes de mobilidade elétrica, temos frentes de híbridos, temos frente de off-grid, bateria, ou seja, a Aldo vem para construir para vocês todas e qualquer solução. É isso que é a minha mensagem para 2024, é isso que eu queria trazer para todo mundo. E eu peço que todos que estão aqui entendam a responsabilidade que nós temos ao construir um sistema fotovoltaico. Então, ou seja, procurem por produtos de qualidade, procurem por uma distribuidora que quer e tem condições de continuar no mercado pelos próximos 10, 20, 30, quem sabe 100 anos. Tá ótimo? Mais uma vez, obrigado a todos pela participação e, novamente, um feliz 2024. Legal, Thiago, maravilha. Obrigado também pela sua mensagem, pela sua participação, os recados importantes também para todos que estão aqui com a gente. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno. Acredito, né, Bruno, que você vai ser breve também nos comentários, mas fique à vontade. Aí na sequência a gente já abre, viu, pessoal, para as perguntas de vocês e a gente vai para o sorteio. É isso, né, Bruno? É isso aí. Não, primeiro é um privilégio estar participando aqui com esses dois profissionais de peso, 3 profissionais de peso, né, no nosso setor, a gente falando aqui sobre perspectivas de 24 desse mercado que a gente não só vive ele, né, não só trabalha nele, mas que a gente ama e tem paixão, tenho certeza que todo mundo que está participando aqui sente esse mesmo friozinho na barriga todos os dias, né? Não tem muito o que falar também, né? O Ricardo já falou bastante. Aí, né, algumas coisas que eu tinha anotado para falar, o Thiago já veio e já cobriu, né? Eu vou só passar algumas coisas aqui que eu acho que merece um pouquinho de destaque, né? Falar um pouquinho sobre todas essas oportunidades que estão acontecendo, né? E às vezes o pessoal fica com um pouco de medo, né? Isso porque todo cenário de mudança, né? E o nosso mercado melhor, mais do que qualquer um outro, apresenta, né, esse dinamismo, né, as mudanças acontecem, né, o Ricardo mostrou ali uma curva de geração ali, o Thiago, Henrique, e eu participei aí dessa, né, todo o mercado aí também já há algum tempo, participei dessa evolução. Eu lembro que quando, né, eu fui lá no passado integrador também, a gente instalava módulos de 13, 14% de eficiência, né, o Ricardo mostrou aqui 25%. Eu não estou falando muito tempo, não, estou falando um horizonte aí de 3, 4 anos, né, algo em torno disso aí. Então, muitas mudanças, tecnologia, coisas diferentes e alguns pontos de destaque, né? Como o Ricardo falou, o Thiago falou, né? Consumo de energia não vai diminuir. Se tem alguém que duvida disso daí, levanta a mão, né? E fala isso para mim, né? Porque e embasa aí esse sentimento de que a energia, o consumo de energia elétrica não vai aumentar, porque tudo aponta exatamente para o contrário, né? A gente vê o aumento do consumo de energia não só no Brasil, mas no mundo, né? A tecnologia, carros elétricos, o Ricardo mencionou aí, né? Os equipamentos residenciais, industriais, enfim.
estão cada vez mais elétricos. Então, o primeiro ponto é isso aí, né? Então, nós nos posicionamos aqui, todos nós, né, como profissionais do setor, nos posicionamos como profissionais do lado da oferta, né? Demanda vai ter, a nossa preocupação acho que tem que ser como é que nós vamos conseguir dar conta dessa demanda toda. Segundo, né? Tenho ouvido, vou entrar mais em alguns tópicos específicos aqui, que eu vi o pessoal comentando aqui nos comentários, e eu recebi bastante mensagens também aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Primeiro deles, a questão do Mercado Livre, né? O pessoal preocupado com a abertura do Mercado Livre, né? Talvez com uma concorrência aos negócios de energia solar, e talvez até num primeiro momento, tá? Assim, né? Eu já trabalhei muito, comecei minha carreira no setor elétrico no Mercado Livre, conheço muito bem esse mercado, né? E assim, toda abertura ela gera um boom, existe uma demanda reprimida, né? E talvez até num primeiro momento pareça, né? E talvez até seja um elemento um pouco de concorrência ali, porque parte do apelo, né, é a economia da energia, né? Mas assim, né? Primeiro de tudo, né? O Mercado Livre ele né, será um catalisador para a energia solar, né? A partir do momento que o cliente identifica que é possível ele economizar numa coisa que ele nunca imaginava, né, que seria possível economizar, e ainda, né, em cima disso a gente vê a possibilidade da aplicação da energia solar no Mercado Livre de energia também, então ele é um elemento catalisador, tá? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre tem aqui, né, Ricardo e Thiago, o Henrique sabe disso daí, né? Ah, mas quem está no Mercado Livre não pode ter energia solar. Opa, pera lá, não é bem assim. Pode, tá? Isso está nas leis, nas regulamentações, e é muito viável, sim, tá? É muito viável, sim. Então, não encarem, né, como um elemento que vá trazer aí prejuízos para os projetos de energia solar. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto que eu queria falar também é sobre a recente notícia que a gente teve, né, enfim, né, uma medida do governo federal. A gente não está aqui para discutir política, né, mas é algo que impacta o nosso mercado, né, retirada aí de alguns benefícios, né, do ex-tarifário, pessoal bastante preocupado. Eu gravei até fiz um post aí que no final de semana aqui meu telefone não parou de receber mensagem, eu não vou gravar um post aqui que fica mais fácil de repassar essa informação, né? Então não fiquem polvorosa. É claro que toda a retirada de benefícios para qualquer setor, né, e aconteceu para vários setores, não é só o nosso, não é uma medida de retaliação ou de desaceleração do nosso setor, né, uma medida que acabou tendo até impactos maiores em algumas outras modalidades, alguns outros mercados, mas assim, né, como a gente vem falando aqui, o Ricardo mostrou ali a curva do preço dos módulos fotovoltaicos. Só para vocês terem uma ideia, o preço dos módulos fotovoltaicos, que é o principal componente de um sistema, né, de energia solar fotovoltaica, eles caíram do ano passado para cá cerca de 60%. Então, de largada aqui a gente já tem, né, se vocês que estavam nesse mercado sabiam que a energia solar ela era viável há um ano atrás, mais do que viável, então, né, um ano após isso, com essa queda nos principais componentes, 60%, já, né, a gente já meio que exorciza. O tamanho, né, desse imposto aí que enfim, né, teve essa queda da isenção é de 10%, da ordem de 10%. Então, 60 com os 10 aqui, né, já foi embora. E de quebra ainda, Ricardo, Thiago e Henrique, né? Isso é uma matéria do Henrique, inclusive. No ano de 2023, a gente teve um aumento no custo da energia que os consumidores finais pagam, da ordem de 8,5% em uma média nacional. Então, já offsetou tudo, né? Então, é ruim, né? Uma notícia que tirada de benefícios, como eu falei, não é legal, mas a gente já está num patamar muito interessante, principalmente para geração distribuída. Não vou falar de geração centralizada, que é outro bicho, são outras situações, né, que eu vejo que o pessoal, a maioria que está participando da geração distribuída, quem quer saber sobre geração centralizada, eu gravei lá no meu post, tá? Então, é ruim, não é bom, mas não muda nada, o sistema solar fotovoltaico está mais atrativo do que nunca, né? Payback caindo, a gente falou que em 23 o preço da energia subiu, né? Previsões para 2024 é que ela suba também, algo em torno aí de 10%, tá? Então,
não tem nenhuma queda de atratividade, ao meu ver, a aplicação da energia solar, muito pelo contrário, tá? E, por final, teve aqui também alguns comentários do pessoal falando sobre armazenamento, o Ricardo falou também, o Thiago falou, né? É o caminho, viu, pessoal? Sei que é uma mudança, né? A gente acostumou a vender sistemas com on-grid, né? Convencional. A bateria, ela acaba sendo algo que vem para agregar e, de uma certa forma, torna a venda um pouco mais complexa, um pouco mais com mais argumentos que a gente tem que fazer, mas, por um outro lado, para quem gosta de desafio e para quem gosta de fazer diferente da concorrência, aqui está uma baita de uma oportunidade. Como eu falei, não é uma mudança, é uma evolução do sistema de energia solar. Não sou eu que estou falando isso para vocês, eu não sou nenhum guru, basta olhar aí para o mundo todo, né? Nos países que saíram na frente aí na nossa corrida da energia solar, né, pegar Europa, Ásia, Estados Unidos, Austrália, né, todos esses mercados eles estão, né, de vento em popa, mas, né, acrescentaram esse elemento bateria que ela, né, ao longo do tempo ela vai trazer uma vantagem financeira maior aí para as empresas, para as pessoas, e além disso ela vai trazer um elemento emocional também para a venda de vocês que deve ajudar, que é o fato de possibilitar que esses clientes que compram essa solução vão ter energia, né, de uma forma mais perene, vão se blindar ainda mais contra possíveis quedas de energia, enfim, né, tem muita coisa acontecendo. O ano passado, a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, ficou alguns dias aí sem energia por conta de um evento climático. Tá? Infelizmente, a gente vai ver situações como essa, mas felizmente a gente tem solução, pelo menos do ponto de vista de consumo de eletricidade, que são os sistemas de energia solar com bateria. E, por fim, queria parabenizar a Jinko aí pela participação, aí, pela posição de destaque no mercado. Né? O Ricardo falou sobre o AAA, é muito importante. Depois eu tenho uma pergunta para você sobre isso também. E, Thiago, essa novidade que você contou, você não contou nem nos bastidores aqui, você deu só um spoilerzinho. Eu achei que era uma notícia ali, ó, né, assim, eu posso falar, né? Acho que cabe, falei, né? Não, vamos ouvir. E realmente foi uma notícia muito interessante aqui. Não sou integrador mais, mas se algum integrador quiser me procurar aqui para dentro desse programa aqui me ofertar aqui uma usina de investimento, que eu sempre tive esse sonho de ter, viu, Thiago? Acho que chegou a oportunidade aqui, né? Boa notícia que você compartilhou aqui com todo mundo, viu? Já vi até alguns comentários aqui também na live. E eu acho que é isso daí que eu tenho. Né, passaria aqui muito tempo falando sobre esse mercado, como eu falei, que a gente gosta bastante, né? Mas eu não quero ser repetitivo, o Ricardo foi muito bem na fala dele, o Thiago também. Eu acho que é isso aí que a gente tem que levar aí para esse ano. Bruno, eu acho que abordando esses dois últimos tópicos aí, eu acho que tem uma palavra que ela é chave, que é a disrupção, né? Eu acho que esse é o momento. É o momento de alcançar uma maturidade, de romper com o mercado, que era um mercado muito de oportunismo, e agora ser um mercado inovador. E a Aldo, ela se coloca como sempre se colocou, e hoje dá um passo a mais nesse sentido de ser um parceiro e estar do lado aí do integrador, assim como a Jinko caminha todos os dias para estar mais próximo desse que é o vetor da energia solar no nosso país, que é o integrador. Então a gente acredita muito nisso. Exatamente. Eu queria pontuar algo aqui, só para a gente ter uma referência de dimensão de quanta oportunidade a gente tem para frente. Quando a gente fala do Brasil hoje, nós estamos falando de aproximadamente um pouco mais de 2 milhões e 200 usinas conectadas, que é um número expressivo. Mas quando a gente vem para falar da realidade de residências no Brasil, são mais de 90 milhões. 90 milhões de residências. Então, olha o tamanho da janela que a gente tem para construir. Então, ou seja, eu faço até uma brincadeira toda vez que eu estou voando, tanto quando decolo e quando vou pousar. Eu gosto de gravar a região para ver telhados e telhados com módulos. Felizmente, cada dia mais aparece algum, mas é uma proporção pequena. Então, ou seja, eu estou falando 2 milhões e 200,
para 90 milhões de residência. Eu estou falando só de residência. Não estou falando de usina de solo, não estou falando comércio, não estou falando de indústria, não estou falando agronegócio, estou falando só residência. E quando a gente fala de residência, a gente está falando tanto verticalizada quanto horizontal. Quando a gente vai para o Brasil, a gente sabe que a realidade do Brasil ainda é predominante casa. E não é por isso que eu moro, ou tenho, ou enfim, não só residência, mas escritório, numa construção verticalizada, que eu não posso ter uma usina. Isso tem que ser bem lido por todo mundo. E é o que eu falo com o amigo integrador. Aproveite essa oportunidade, vá justamente nessa janela. E é igual você falou, Bruno, investimento. Eu vou vender para quem? Vou vender para quem não tem telhado. Vou vender para aquela residência, aquele escritório que está verticalizado. Essa é a oportunidade. Eu falo que só tem uma pessoa que não pode consumir energia renovável de fonte solar no Brasil. É a pessoa que não consome energia elétrica. E agora nem essa mais, porque tem bateria, inclusive soluções que tem na Aldo. Então, ou seja, é um mercado que, se o integrador, parceiro, enxergar as oportunidades, tem para onde caminhar. E a Aldo vem trazer isso. As usinas de investimento vêm para justamente atender aonde não tem condição física, ou às vezes não tem condição financeira de construir a própria usina. Então venha, gente. Venha, porque a ideia justamente é essa. A gente quer ajudar o amigo integrador, a gente quer fomentar esse momento. Então, ou seja, nós queremos trazer uma solução e estamos aqui com o Ginco e outros parceiros justamente para construir isso. Eu vi algumas pessoas falando de treinamento, eu vi algumas pessoas falando que quer saber mais a respeito. A gente está aqui no momento certo. Nós temos um fabricante, que eu não preciso nem falar, o Ricardo escreveu. Nós temos o Canal Solar, que, ou seja, se a gente quer falar de curso, a gente está falando com eles. E a gente tem a maior distribuidora do Brasil aqui querendo entregar a solução. Gente, isso é um círculo fechado. A solução a gente tem. Então procure, ao que tange a Aldo, procure seu vendedor. Caso não tenha um vendedor ainda, se cadastre que o vendedor entrará em contato. Ou seja, o mercado tem soluções, o mercado tem condições e o mercado não vai parar de crescer. O que a gente precisa fazer é agarrar as oportunidades e não parar de inovar. Essa é a realidade. Se eu tiver que colocar uma frase aí, é entender para atender. Eu preciso entender o mercado, entender as oportunidades para atender. Um abraço, gente. Não vou falar mais, senão tomo muito tempo de todos. Não, legal, Thiago, Bruno também, Ricardo, né? E esse cenário todo, em meio a uma conta de luz que só sobe, acima da inflação, né? Matéria até que o Bruno mencionou, eu escrevi, enquanto a gente percebe que o payback dos sistemas ele segue em queda, como o Bruno falou, mais de 60% é o valor do preço do painel fotovoltaico no começo de 2023 para agora começo de 2024. Pessoal, a gente vai dar agora para vocês 5, a gente vai entrar nas perguntas de vocês, né, que foram várias aqui ao longo da transmissão. A nossa equipe fez a seleção de algumas das perguntas de vocês para a gente passar aqui para o nosso time de especialistas. A gente vai dar para vocês agora 5 minutos, tá? Para que vocês façam a inscrição, para que vocês participem do nosso sorteio, né? As regras estão aí aparecendo para vocês. Depois desses 5 minutos, são agora 7h09, 7h14 encerra, tá? E aí a gente vai para o sorteio, tá bom, pessoal? Lembrando, então, só para vocês rapidinho como que faz para participar, né? A gente vai ter como prêmios uma bolsa 100% do curso de projeto de microgeração de energia solar fotovoltaica do Canal Solar, 2 kits geradores de energia solar fotovoltaica com painel solar Ginco de 470 watts, além de um kit de 3 ingressos para o camarote premium na Fanzone Jack Daniels, no Allianz Parque em São Paulo, para assistir ao Palmeiras, tá? Para participar, segue os perfis no Instagram do Canal Solar, da Aldo Solar do Canal Solar da Aldo e também da Ginco Solar. Seja inscrito no YouTube do Canal Solar e faça um comentário aqui na live do YouTube, tá, pessoal? Com o seu arroba, do seu Instagram, no caso, o nome da sua empresa e a hashtag Live Canal Solar. E, claro, esteja presente aqui na live no momento do sorteio, porque a gente vai perguntar se vocês estão presentes. Se não houver resposta, a gente vai fazer o sorteio para outra pessoa, tá bom, pessoal? Então vamos para as perguntas. 9h14, hein, pessoal? É o limite para vocês participarem e eventualmente conseguirem uma premiação que está bem legal, tá? Então, primeira pergunta, pessoal, quem se sentir à vontade para responder, fique à vontade, tá? Uma pergunta do Jerônimo Ferreira, ele pergunta o seguinte: se no futuro vocês entendem que o setor pode vir a ser também híbrido, qual que é a avaliação de vocês com relação a essa pergunta? Eu inicio dizendo aqui, já passei também por fabricante de inversores, né?
E aí a minha crença pessoal, e na verdade o que eu gostaria de acreditar é que sim, é que no futuro a gente vai gerar energia através do nosso próprio sistema de geração solar, a gente vai armazenar para um momento ali de falha na rede, de ausência, então a gente vai ter esse backup, a gente vai carregar o nosso carro com essa energia oriunda do sol. Eu acredito muito nisso. Hoje as baterias elas têm evoluído a nível de tecnologia muito rapidamente. Hoje a gente já tem baterias extremamente seguras. O custo dessa tecnologia ele vem caindo exponencialmente. Então, com certeza, na verdade, eu diria até que já é uma realidade factível e com certeza uma grande tendência aí para um futuro. Legal, obrigado, viu, pela sua pergunta, Jerônimo. Eu queria até falar rapidinho sobre isso, viu, Henrique? Pode falar, Bruno. Eu tenho a experiência de ter em casa um sistema híbrido, né? Eu fiz uma expansão no meu sistema pós Lei 14.300, né? E eu não quero injetar minha energia tão valiosa na rede. Eu coloquei um sistema zero grid com baterias e funciona perfeitamente bem, tá? Inclusive, a gente teve, né, não é simplesmente backup, né? Mas eu tenho também de quebra aí, eu tenho um sistema mais rentável, tá? E de quebra eu ganhei de graça aí o backup, né? O ano passado a gente teve vários eventos de quedas de energia aqui em Campinas, né? Na minha localidade aqui, e eu não fiquei sem energia em momento algum, tá? Inclusive, vários pessoas que moram perto de mim, né? Vizinhos, que entraram em contato comigo depois que eles viram a minha casa ali iluminada, mesmo com tudo, né, com todo mundo ali sem energia. E assim, né, como o Ricardo falou, né, o sonho, né, do consumidor de energia é ter energia para sempre, né, e se tem alguém que consegue, talvez não dar essa energia para sempre, mas colocar esse sonho muito mais próximo, né, é a aplicação das baterias. Então eu vou até falar aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que o futuro para a energia solar são os sistemas híbridos com bateria, tá? E até eu tenho bastante conteúdo ali no meu Instagram ali sobre esse assunto de armazenamento, falando de vendas, falando do sistema em si. Convido o pessoal aí, até deixei aí o meu perfil, né, para que vocês me sigam no Instagram aí e vejam esses conteúdos. E no canal solar também, né? O canal solar a gente tem bastante, Naldo também, enfim, né? Tem bastante conteúdo sobre esse assunto. Nos Estados Unidos, como eu acompanhei lá o seu tour, né, Bruno? Já é uma realidade total. E aí eu queria convidar todo mundo que está participando nessa live a quebrar o próprio paradigma. Pergunta para o seu cliente. É ele quem tem todas as respostas. Ah, mas eu acho. Pergunta para o seu cliente. Entende com ele se não faz sentido para ele. Faz uma apuração. Elenca as soluções que você tem aí. Mostra para o seu cliente, quebra o paradigma em você primeiro e depois alcança o seu cliente para entender se faz sentido para ele. Tiago, quer falar um pouquinho também sobre esse assunto relacionado ao futuro e questão envolvendo se a gente entende que vai ser híbrido? Legal. Com certeza o híbrido é uma solução que, enfim, não tem como, ainda mais a nível residencial, é algo que se fará necessário, até por não só pela perspectiva de falta de energia, mas também para a gente poder trabalhar essa questão, enfim, de créditos, momentos que a gente precisa de mais energia. Um exemplo disso é o carregamento veicular. A gente sabe que o volume hoje do crescimento dos veículos elétricos no Brasil é absurdo, ninguém esperava por essa aceitação, que é muito positivo. Só para vocês terem uma ideia, se a gente trocasse toda a matriz fóssil de veículos no Brasil pela matriz elétrica, a gente mais que teria que dobrar a matriz energética do Brasil. Então, ou seja, é um número absurdo. Então, ou seja, e a gente sabe que não só a questão da geração em si, mas a questão do fluxo de carga, enfim, ainda mais onde é muito verticalizado, a gente sabe que se a gente tiver muito carro elétrico numa mesma localidade, enfim, não comportaria aquilo acontecer de uma única forma, o carregamento em conjunto. Então, eu acredito que o híbrido também ajudará nessa questão. Aquele que tem um carro elétrico, ou alguns carros elétricos, enfim, e que entende que no momento de pico, ou enfim, qualquer outro
momento que tem essa curva de consumo maior, ele tendo a bateria, ele não corre o risco de não estar abastecido. Então, como vocês podem enxergar, tudo é conectado. Então, ou seja, a gente precisa entender para atender, ou seja, qual que é a demanda, exatamente o que o Ricardo falou. Por que o híbrido? Na minha região não falta energia, isso é ótimo. É raro no Brasil, mas é ótimo. Porém, caso você precise de uma energia extra para uma determinada, no caso, o veículo elétrico carregar, e você não tiver capacidade, porque os seus vizinhos, enfim, já estão com aquela, vamos dizer assim, aquele fluxo energético acumulado, vamos dizer dessa forma, a gente ser mais simples, como você faria? A bateria é uma solução. Então, ou seja, eu entendo que vale muito a pena investir no híbrido, mesmo que a perspectiva a curto prazo não seja obrigatória tê-lo. Mas quando a gente fala de sistemas de energia solar, a gente fala de garantias a longo prazo, de um investimento a longo prazo. Então, ou seja, podem existir demandas que você ainda não tem e que o híbrido vai solucionar. Então, caso haja condição, caso tenha o recurso, caso você entenda que essa diferença de investimento faça sentido, que faz, mas isso é uma coisa de opinião, não quero imputar isso, vale muito a pena ir para um sistema híbrido com toda certeza. Eu sou um consumidor híbrido há alguns anos, justamente com essa perspectiva. Legal. Uma das principais queixas, né, que o mercado se faz com relação justamente ao fato das baterias, Thiago, Ricardo, Bruno também, é o seu preço, né? E por isso também a gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas durante a live, uma delas, por exemplo, da Cidade Solar Brasil, perguntando se é possível traçar um panorama dos custos das baterias daqui em diante. Legal. Acho que é muito arrogante se eu falasse que teria como traçar isso. Assim como o solar, enfim, a gente não esperava que tivesse esse crescimento que teve, assim como a questão de carregadores e também do consumo do veículo elétrico, a gente também não conseguiu mensurar. Eu diria que é a mesma coisa para a bateria. O que eu posso dizer é que eu vendi já um mega a 8 milhões de dólares no telhado, isso em 2015 para 2016. Então, ou seja, hoje a gente está falando do mesmo mega a 2 milhões em alguma coisa. Então, ou seja, no intervalo de 8 anos, a gente viu praticamente cair 75% o valor do investimento. Se a gente colocar numa projeção inflacionária, isso aí é muito maior, porque, querendo ou não, o custo do dinheiro, vamos dizer assim, teve um poder de compra de 8 milhões em 2015 é completamente diferente do de hoje. Então, assim, eu diria que não é para ter paciência, mas é para ter entendimento aonde que a bateria se faz necessária. Porque o que acontece? O que fará a bateria melhorar de preço ao volume. Então, ou seja, procure entender aonde tem maior aplicação, aonde o custo dela não é o problema, e sim o benefício que ela traz. Agronegócio, dando um exemplo, quem atua com bacias leiteiras. É um grande problema você ter falta de energia, porque você pode acabar com a produção de 1, 2, 3 dias. Então, ou seja, o custo da bateria ali, ele é irrisório dentro da oportunidade. Então, ou seja, não é trazer aquilo olhando simplesmente um sistema convencional comparado com um sistema com bateria. A mesma coisa, se a gente for para um público de grande poder aquisitivo, que às vezes tem uma residência em locais que, vamos dizer assim, tem uma falta de energia constante, exemplo, ilhas, ou pegar Angra dos Reis, interior da Bahia e tudo mais. Procure ofertar para ele essa solução no âmbito não comparativo com quilowatt, mas sim no âmbito de satisfação. Quanto que é proveitoso para aquela casa, para aquele hotel não faltar energia? Ou seja, é vender isso para quem hoje consegue consumir com custo comparado ao sistema convencional um pouco maior. Por quê? A gente, às vezes, quer discutir muito preço. A gente tem que começar a discutir o valor. O quanto a bateria consegue agregar de solução. Então, assim, o que fará a bateria diminuir o preço é a venda hoje em maior volume para onde realmente ela se faz necessária e para onde ela atende. Então, ou seja, o que fará o preço diminuir é o nosso parceiro integrador, é a agente da distribuição, é construir soluções para atender hoje aonde ela se faz necessária. Perfeito. Bruno, Ricardo, se vocês gostariam de complementar? Eu acho que foi muito bem posto pelo Thiago. Eu acho que ficou muito bem posto pelo Thiago, né? E algumas coisas, né? Difícil da gente prever aonde vai parar, né? Com certeza. Mas só para trazer alguns exemplos aí para o pessoal, né? No ano passado, a gente, na nossa área de consultoria aqui no Canal Solar, a gente rodava alguns estudos, né? Já tem bastante gente olhando para baterias, empresas grandes, inclusive, tá?
Estou falando de empresas grandes mesmo aqui. Recentemente, uma empresa do ramo alimentício nos procurou, porque ele quer fazer uma expansão na linha dele, Thiago e Ricardo. Eles têm lá um compromisso com os acionistas, enfim, com a matriz dele lá nos Estados Unidos, na Europa, e ele não consegue ampliar a produção. Tem mercado, ele tem aonde escoar esse produto, mas ele não consegue fazer, porque para expandir a linha, ele precisa do quê? De energia. E aí ele volta lá para a concessionária de energia, preciso aumentar a minha demanda contratada. Aí a concessionária fala, olha, não tem mais espaço aqui nessa tua conexão, então vamos esperar. Aí o cara está há 2, 3 anos, né? Então ele já está olhando para soluções em bateria para, de uma forma inteligente, atender essa necessidade. Aí, lógico, entra essa matemática para saber se esse investimento, e aqui trazendo uma informação para vocês, a gente participou desse cálculo de viabilidade e faz sentido, vale a pena, a conta fecha e ele vai fazer, tá? Então, assim, não é tão simples, mas para quem gosta de ser destacado, para quem, né, gosta de ser diferenciado, pessoal, tá aqui uma baita de uma oportunidade para quem gosta de se diferenciar, tá? E não tem segredo, né? Quer ser diferente, tem que fazer diferente, quer fazer diferente, tem que estudar, tem que fazer, tem que se associar a bons parceiros. E segundo, né, outro dado bastante... Mais dois dados só que eu quero compartilhar. A gente rodava estudos aqui no Canal Solar o ano passado com um preço da bateria de $1.200 por quilowatt-hora. Hoje a gente já está rodando, né, num cenário conservador, a gente está rodando estudos a $500 por quilowatt-hora, mas a gente já sabe que está chegando aí no mercado, né, o preço lá fora está a $160, $200 por quilowatt-hora, mas por conta da questão tributária, está aqui, eu acho que uma briga que o setor tem que comprar mais daqui para frente, né, incentivos para esse mercado que a gente precisa desenvolver, mas mesmo assim a conta já fecha. E segundo, né, eu também tenho um conteúdo lá no meu canal do Instagram, em que eu tenho, né, eu cotei, viu, Thiago, inclusive na Aldo ali, né, fiz uma média de mercado dos sistemas híbridos, e eu calculei o custo da energia. Vamos sair da cotação para comprar, hein? Vamos tirar. Vamos lá, eu já tenho o meu já. Já tenho o meu já. Saia do interesse apenas para realização. Mas o cálculo, né, quando a gente faz o custo da energia, né, o que é o custo da energia? Eu pego o investimento que eu faço no sistema de energia solar com baterias completo, com a instalação, eu fiz essa estimativa, né? Quando você soma também os custos operacionais, né, que é um sistema que vai durar aí, né, na expectativa pelo menos 20, 25 anos, e divide pela quantidade de energia que vai ser gerada por esse sistema, eu cheguei a um valor hoje de 40 centavos por quilowatt-hora, tá? O consumidor está pagando aqui em Campinas, eu sei que tem um lugar que está pagando mais caro, na média aí R$1, né? Então, eu acho que é uma mudança de paradigma, como o Ricardo falou, né? Chega para o teu cliente e fala assim, quanto você está pagando na tua conta de energia? Ele vai falar R$1, 1 e pouco. Você quer pagar 40 centavos? Você quer pagar 40 centavos consumindo a sua energia, uma energia renovável, né? E de quebra ter uma bateria que pode te suprir energia nos momentos em que faltar energia na tua casa? Eu tenho certeza absoluta que a resposta, eu aposto com vocês aqui que a resposta do teu cliente vai ser que sim. Então, agora basta convencê-lo, né, de que ele vai ter que investir, né, num sistema de energia solar, e agora já tem aqui, inclusive, uma baita de uma alavanca que o Thiago anunciou, né? Então, gente, tá na nossa mão, né? E não dá para a gente delegar isso para ninguém. Tá na nossa mão, tá na mão do integrador, tá na mão dos distribuidores, cada um, né, dos fabricantes, cada um dentro da tua posição ali no mercado, fazer o seu papel. E contem com a gente aqui para aprimorarem os conhecimentos de vocês para fazer também projetos de energia solar com bateria com excelência. É exatamente isso, Bruno. É essa quebra de paradigma que é assim, é caro. Tá, mas você já pôs na ponta do lápis, você já comparou, você já mostrou para o seu cliente, né? E aí, puxando o gancho aqui para a indústria, né? Eu acho que o mercado consumidor ele tem um papel aí nessa redução de custos, mas a nível de desenvolvimento tecnológico a gente vem avançando muito, e principalmente o fator competitividade, né? E aí a gente pode traçar alguns paralelos. Hoje, um dos principais fatores que puxa o preço do módulo para baixo não é só a queda acentuada da principal matéria-prima, mas sim
a capacidade, né, que é muito maior do que o mercado. Então você tem um nível de competitividade muito grande. À medida que as fábricas, a capacidade produtiva de baterias, ela tem se expandido exponencialmente, principalmente na China, isso tende a ser mais competitivo. A gente pode traçar o paralelo dos carros elétricos também para ficar mais tangível. Há 2 anos atrás, se você fosse comprar um carro elétrico, ele custaria pelo menos o dobro de um carro médio, né, de passeio. Hoje em dia, você comprando ali um carro de 150, 200 mil, que seria um carro médio hoje, né, isso em categoria, não na realidade do brasileiro, mas você tem ali a opção do elétrico, e isso se dá muito à questão de competitividade. Então, são 2 fatores: tecnologia produtiva, produção em larga escala, na verdade são 3, e a questão de competitividade. E isso tudo a gente tem ganho corpo. Então a tendência ela é de queda acentuada nas baterias, como o Bruno evidenciou no número aí de estudo, e que isso deve continuar caindo, né? E aí, já respondendo a pergunta do Fernando Vidal, aproveitando o gancho aí da queda do preço das indústrias, ele pergunta se essa queda de 60%, número trazido aí pelo Bruno, frente a 2021, se é referente ao pico que ocorreu no preço do silício, né? Então, foram alguns fatores. A queda no valor do silício foi um dos principais, mas também o fator competitividade, né? Que a gente fala que é oversupplied, né? Um termo que a gente usa bastante na indústria, que quer dizer que a oferta está maior do que a demanda. Então, é aquele case basiquinho ali de vendas, de marketing, né? Quanto maior a oferta e menor a procura, você vai melhorando essa oferta, e essa tendência ela também pode ser trazida para a realidade dos inversores híbridos e das baterias. Legal. Então, pessoal, mais uma questão antes da gente entrar para o sorteio aí em definitivo, que eu sei que vocês estão ansiosos, esfregando as mãos agora para participar, mas eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho, né? E eu vou pedir para que o Thiago explique um pouquinho mais, porque tem gente querendo saber, Thiago, como faz para ser parceiro da Aldo nessa questão das usinas de investimento. Você poderia só explicar um pouquinho melhor isso? Que o pessoal está com dúvida, acho que seria uma boa oportunidade também. Perfeitamente. Isso aí me interessa muito falar a respeito. Sendo bem sucinto e bem claro, dado toda a estrutura que nós criamos, dada toda a confiabilidade que a gente passa para o mercado, a gente recebeu um aporte, igual eu falei, no valor aproximado de 150 milhões de reais, para ser convertido em usinas de investimento. Ou seja, e a gente não procura usinas de grande porte. Pelo contrário, eu quero atender justamente ao que tem maior volume, que é a usina no limite da micro, ou às vezes abaixo disso também. Hoje, eu vou dizer assim, é o que atende a todos. A gente quer ser democrático. E a vantagem do solar é justamente que ela é democrática. Você pode ter uma usina com módulo, ou, enfim, com milhares, milhões de módulos. Então, ou seja, a gente quer atender o máximo possível. Um dos planos nossos é que a gente tenha uma referência média de potência de usina de aproximadamente 95, 100 kW-pico, mas nada impede de ser menor. Então, o que é? A gente entende que quando você faz uma usina para investimento, a pessoa que investiu, que aportou aquele capital, ela nada mais quer do que tenha um valor mensal para ela receber. Então, ou seja, a nossa leitura é, a gente fará essa ajuda de custo de construção na seguinte questão: a gente quer participar com você desse recebível. Aquilo que você tem a receber por mês, a gente quer daquilo ali tirar o valor suficiente para a prestação. Então, hoje, o que acontece? Eu consigo te entregar a solução financeira. Eu consigo te entregar o equipamento. E eu tenho os meus parceiros a nível Brasil que vão comercializar a sua energia. Então, essa preocupação que o integrador tinha justamente de fazer uma cooperativa, um consórcio, para ter para quem vender, isso eu vou entregar para vocês pronto. Mas como que eu vou entregar isso? É um parceiro Aldo. Ou seja, é alguém que está ativo com a Aldo ou que procura se ativar com a Aldo. É alguém que segue os parâmetros técnicos para a construção.
E lógico, a gente tem que medir essa realidade, se realmente a pessoa tem condição de exercer o crédito e tudo mais, mas é uma realidade simples e cara. Você vai conseguir investir, construir sua usina sem gastar, porque o que vai pagar a sua usina é a própria geração de energia que essa usina tem. Então, ou seja, resumindo de forma simples, você vai comprar essa usina em 60 meses, com uma prestação, sei lá, de R$7.000 por mês. Porém, a sua geração te dá um retorno líquido de R$9.000 por mês. Aqueles R$9.000 vão pagar os 7.000. Como? Isso a gente te explica. Você procurando seu vendedor, procurando quem ele atende na Aldo, se cadastrando na Aldo, para a gente poder fazer essa avaliação e seguir com esse passo a passo. Então, ou seja, a gente está falando de um universo de milhares de usinas, dezenas de milhares de usinas que a gente pode conduzir nesse formato. Então, acesse o site, se cadastre na Aldo. Para aqueles que já têm cadastro, já têm recorrência de acesso, procure seu vendedor, ele explicará isso para você da melhor forma possível. Esse projeto iniciará na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. Legal, maravilha, Thiago. Espero ter tirado a dúvida do pessoal aqui também. Thiago, gente, vamos. Pode falar, Bruno. Rapidinho, Thiago, vai tocar bastante o telefone amanhã, hein? Se prepara. A gente tem bastante gente para atender aqui. Pode ficar tranquilo. Liguem, mandem mensagem, WhatsApp, e-mail. A gente só não está lendo sinal de fumaça, mas se precisar, a gente dá um jeito. Legal, maravilha. O importante é que para você fazer a usina de investimento, você tem que procurar um fabricante que te ofereça um respaldo financeiro aí de bancabilidade, como a gente tratou hoje. Então, usina para investimento tem que ser com o módulo da Ginco. Legal, maravilha, Ricardo, Bruno, Thiago. Oportunidade, pessoal, então oportunidade de ter até alguma coisa em conjunto, hein? Vamos conversar em paralelo. Quem sabe, os 100 primeiros vão ganhar um suporte da Ginco, alguma coisa desse tipo. Tá contigo aí, Ricardo. Opa, tá fechado. Vamos para cima. Legal, pessoal. Falando em ir para cima também, então a gente vai agora para o nosso sorteio. Só explicar para vocês uma questão que é importante, tá, pessoal? A gente enfatizou bastante durante esse webinário que algumas regras deveriam ser seguidas, tá? Quem seguiu as regras certinho é que vai receber o prêmio, tá? Então, como que vai funcionar? A gente vai mostrar agora o sorteio para vocês, a gente vai fazer agora ao vivo para vocês. O nome dos 4 ganhadores vão sair juntos, tá? E a nossa equipe de produção vai verificar se foi feito todo o passo a passo, o procedimento correto. Então, fiquem com a gente na live, porque a gente vai sortear os nomes, vai pedir para vocês que apareceram ali entre os ganhadores comentarem aqui no YouTube do Canal Solar, tá, pessoal? Tem que ser nos comentários do YouTube do Canal Solar, para a gente identificar se você está na live. Se a pessoa ganhadora não responder, a gente não pode fazer nada, tá? Então, respondam no comentário, eu ganhei, estou aqui, tudo certo, que a gente vai depois entrar em contato com você e explicar certinho como funciona. Só que como demora um tempinho para a gente fazer essa checagem, né, de se vocês fizeram todo o passo a passo, a gente vai mostrar para vocês os ganhadores, vamos para mais uma ou 2 perguntas, e na sequência a gente fala se os ganhadores de fato seguiram a risca, e se um deles não seguiu, a gente faz um novo sorteio aqui na hora também para vocês do prêmio que, entre aspas, pode vir a ficar vago. Tá bom, pessoal? Então, acho que foi explicado. Então, vai sair o prêmio, pessoal. Fica aqui com a gente, porque não necessariamente as pessoas que apareceram aqui foram as ganhadoras. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o sorteio, então, né? A gente tem aqui, né? Só para pedir, só para aumentar um pouquinho a tela, para a gente poder ver aqui, o nosso pessoal, só para a gente poder enxergar, por favor, que eu não... Tá todo mundo ali, tem bastante gente, hein? Quem não seguiu, pessoal, corre lá e segue os perfis para estar de acordo aí com as regras, dá tempo ainda. E vamos lá. Vamos lá. Boa sorte a todos, hein, pessoal? Vamos ver, esfreguem as mãos. Vamos agora aos ganhadores dos prêmios. Então, por favor, só um zoom para a gente poder enxergar certinho aí, pessoal, para ficar mais claro para todo mundo, se possível. Tem como? Só para a gente poder ver, que tá um pouquinho difícil aqui. Tem a possibilidade. Eu estou conseguindo ver aqui, Henrique, já consigo ler aqui já, ó. Ah, perfeito. Vamos lá, então. Então, foi a Rise Moreira, né? Ela ganhou o curso do Canal Solar. Parabéns, Rise. Você foi a ganhadora, então, de uma bolsa de 100% do curso de projetos de microgeração de energia solar fotovoltaica do Canal Solar.
O Anderson Lopes ganhou um kit gerador de energia solar da Jinko. O Irrisol, Irrigação e Energia Solar, também ganhou um kit da Jinko. E também o prêmio agora, né, do camarote no Allianz Parque, né, os 3 ingressos, kit de 3 ingressos para o camarote premium na Fanzone Jack Daniels no Allianz Parque São Paulo para assistir ao Palmeiras, foi do Juvencio Brant Mariano, tá? Nossa equipe agora vai checar certinho se esses ganhadores seguiram à risca tudo certinho que foi pedido. A gente vai para mais uma pergunta aqui e na sequência a gente já informa se os ganhadores estavam todos eles dentro daquilo que a gente previa, tá? Se vocês foram os eventuais ganhadores, pessoal, também coloquem aí nos comentários, estou aqui, para a gente poder identificar que está tudo certo com vocês, tá bom? Então vamos para mais uma pergunta aqui, né, que seria interessante da gente fazer, né? Aqui também nós temos uma pergunta agora do Bruno Lima, ele participa perguntando o seguinte, né, se módulos, com relação aos módulos antigos, né, como faremos a reposição dos mesmos para os clientes, pois já encontro clientes com esses modelos precisando de reposição. Quem poderia responder sobre essa questão? Eu posso pegar essa daí, Henrique, até eu vou pedir aqui se a Érica, provavelmente, que está participando, para ela resgatar um artigo, né? A gente tem um artigo que, inclusive, foi escrito aí pelo nosso saudoso professor Marcelo Villalva, onde ele explica, né, a forma técnica e correta de fazer a substituição desses módulos, né? Acontece, infelizmente, né, por vandalismo ou por qualquer outro motivo, um módulo acaba sofrendo um problema, e como há uma evolução do mercado, como a gente viu aí nos gráficos aí projetados pelo Ricardo, né, a gente precisa substituir, os fabricantes eles não mantêm, ninguém mantém em estoque módulos de potência menor, de eficiência menor, né? Mas basicamente, assim, para você não ficar sem essa resposta, né, você vai ter que atentar ali para uma corrente de curto-circuito que deve ser maior do que a corrente de curto-circuito do módulo que você está substituindo, né, e procurar ali uma tensão de circuito aberto próxima, né, ali próxima quanto, né? O ideal ali, uma variação de mais ou menos 5% e no máximo 10% ali de variação na VOC, tá? Pedir para a Érica se ela consegue localizar aí, em algum momento também, a gente cola aí na resposta aí para vocês, tá? É exatamente isso, Bruno. E aí é importante ressaltar que tem acontecido também a questão de ampliação do sistema, né? Então, o cliente instalou, hoje ele aumentou a sua demanda por energia, e aí é importante você fazer o acompanhamento, porque o pós-venda é o que gera recorrência, é o que gera uma satisfação, uma indicação. Então, um tema muito importante também, mas acho que para outra conversa. Mas muito importante a gente atentar para esses dados técnicos que você tem que observar no datasheet do módulo primariamente instalado e depois, e principalmente para a expansão, tá, pessoal? Entenda que você vai poder ter uma limitação e um problema técnico que pode gerar uma insegurança no sistema se você fizer uma ampliação irresponsável. Então, tenham muito cuidado, estudem direitinho, e o ideal para uma ampliação, põe lá um microinversor com mais 4 módulos, não utiliza ali a mesma string que você já tem ligados, e mesmo assim, se você entender que há compatibilidade, entenda, a força da corrente é dada sempre pelo elo mais fraco, né? Então você vai estar limitando aí o seu módulo, então entenda direitinho, não é uma questão tão simples, tá, pessoal? Então tem que avaliar aí com bastante critério, como o Bruno ressaltou. Legal, maravilha. E aí também uma outra pergunta agora do Rafael Tecchio, né? Ele participa perguntando como manter uma equipe engajada e atualizada, já que mão de obra qualificada será um gargalo, na opinião dele, num futuro próximo em função do crescimento da energia solar. Eu acho que, para variar, vou me antecipar aqui, né? Já estou com o microfone aberto. Mas eu vou te falar, Rafael, acho que foi Rafael, né, quem perguntou. Cara, já foi mais difícil, tá? O setor solar, nos primeiros anos aí, enfrentou bastante desse desafio. E aí, quando a gente fala de uma empresa integradora, que você tem aí um time menor, né? Um time onde muitas vezes seu colaborador tem que conciliar múltiplas funções,
eu acho que tem um caminho aí que não tem erro, né? Que é através do conhecimento, através de você se preparar para as oportunidades e você ter pessoas do seu lado que entendam a importância de você quebrar paradigmas e ir em frente e ser proativo, né? Então, assim, investir muito em treinamento, em capacitação. A gente vive um mercado extremamente dinâmico, onde o que fazia sentido há 2 anos atrás, hoje não faz tanto, onde o que não fazia sentido há 2 anos atrás, hoje faz muito sentido. Então, é muito importante se capacitar e se atualizar o tempo todo. Então, é assim, são hábitos atômicos, um dos meus livros preferidos, inclusive, é a indicação de leitura, hábitos atômicos, e assim, é você fazer ali todo dia, você fazer o melhor que você pode, todos os dias. Eu tive a honra de trabalhar com o Bruno diretamente, e vivenciei isso no exercício dele no dia a dia. Então, acho que o Canal Solar é um cara que, assim, facilitou e facilita muito para a gente que é do setor, esse acesso a esse conhecimento e essa atualização aí diária. Então, cara, acompanha. Hoje, nós que somos da indústria, a Aldo, o pessoal do Canal Solar, majoritariamente, mas tanto nós da Ginkgo como o pessoal da Aldo, empresas sérias, têm focado muito em transmitir, compartilhar o conhecimento, trazer cada dia mais ao alcance de todos. Então, acho que esse é o principal caminho, é valorizar as pessoas, compartilhar conhecimento e focar na preparação aí do dia a dia. Legal. Thiago, quer comentar um pouquinho sobre isso também? Sim. O Ricardo falou de forma muito boa, mas eu gosto de resumir em uma frase. Para você manter uma equipe engajada, é se colocar no lugar deles e entender o que na posição deles lhe manteria engajado. Então, ou seja, é uma visão mais de dentro para fora do que fora para dentro. Então, assim, o reflexo da equipe, como diz o próprio reflexo, um espelho. Então, procure se colocar no lugar deles para poder medir aquele índice de satisfação, o que lhe deixaria engajado. E, com certeza, se você tiver aquela equipe com a mesma perspectiva que você procura, o resultado vem. E o engajamento é isso. Muitas das vezes a gente quer extrair o máximo, mas não quer semear. Então, para mim é isso. E é um mercado dinâmico, é um mercado que proporciona oportunidade, proporciona crescimento, e isso é muito bom. Então, ou seja, cresçam juntos que realmente o resultado vem. Para mim, essa é a matriz básica do engajamento. Se colocar no lugar do outro e fazer uma ação em conjunto. Legal, pessoal. Nossa equipe está checando aqui certinho os ganhadores, tá? A gente já vai anunciar se está tudo ok com eles, ok? Bruno, por favor, também. Eu acho que, assim, complementando aí o que o Ricardo falou e o Thiago também, né? Eu acho que é ser genuíno, né? Se comunicar bem quais são as expectativas que você tem, estabelecer muito bem os valores, né? Que a empresa preza, viver esses valores, porque não adianta estabelecer, você tem que viver, e ser muito transparente, né? Falar realmente o que está acontecendo, como vai acontecer, qual o plano, porque algumas pessoas vão se engajar, outras não, aqueles que não estão de acordo com aquilo, né, vão procurar alguma outra coisa e vai ficar com você aqueles que realmente querem estar e compartilham dos sonhos que vocês têm. Tá? Daria aqui o Ricardo mencionou um livro, né? Daria aqui, eu acho que uma outra live de umas 2, 3 horas aqui, né? Mas para resumir também numa frase e ficar como o Thiago, eu acho que é isso, é se comunicar muito bem, ser transparente, ser genuíno, estabelecer limites, que são os seus valores, e seguir em frente. Legal, pessoal. Então, para a gente finalizando também, antes da gente dar os nomes dos ganhadores, estão tudo certo com eles, tem uma pergunta também que foi feita aqui, né? Que a gente falou bastante do mercado, né? Mas acho que algumas pessoas às vezes querem um panorama, né? Querem algo um pouquinho mais detalhado, né? E aí o Ulisses Almeida pergunta quais as perspectivas de crescimento do mercado de energia solar para esse ano que inicia. Queria ouvir um pouquinho de vocês também, um pouco mais sobre esse assunto.
Eu posso falar um pouquinho, né? Até hoje, eu vi uma live da Absolar, ela falando, ela trouxe alguns estudos, né, de projeção e de mercado, e eu vi um número aí de 9,4, né, 10 gigawatts de instalação de energia solar para esse ano, né? É um número que eu também, era o meu número era próximo disso, 10, quem sabe a gente chega em 11, né? E que é um número próximo do que a gente fez no ano passado, só que eu acredito fielmente, tá, que esse é o ano que a gente vai ter o início das baterias, né, começando a jogar nesse nosso mercado, né? A gente tem essas questões da inversão de fluxo, existe um exagero, sim, das concessionárias, eu tenho certeza absoluta disso, né, mas já existem alguns pontos, né, que dada a penetração da energia solar, já estão, né, bem engargalados, né? E lembrando que a rede, né, que vocês podem olhar aí na janela de vocês, tem uma rede elétrica passando, tem um condutor, tem transformadores, né, lá nas subestações disjuntores. Isso tem limite, pessoal, né? Quem é da área sabe, né? Tem um limite, né? A energia que não é consumida instantaneamente, ela vai para a rede, né? E com esse crescimento que a gente está tendo da energia solar, alguns locais irão sofrer mais, né? E não tem como a gente brigar com a lei de Ohm, brigar com a lei de Kirchhoff, né? São leis aí fundamentais da física. Só que a boa notícia é de que a gente já falou sobre isso nessa live, nós temos a solução, né? E a solução é a evolução da energia solar, que é agregar um sistema de baterias, e isso vai aumentar o teu ticket de venda, né? Vai aumentar aí as possibilidades de você ofertar um serviço melhor, um produto melhor para o teu cliente. Então, junto com esses 10 gigas aí, quem sabe até mais aí, a gente vai ter agregados aí o sistema de baterias que vai fazer com que esse mercado aí dê uma impulsionada também. Legal. Ricardo, Thiago, para a gente finalizar? Eu vou ser bem... Por favor, Thiago. Vou aproveitar a trava. Perdão, Ricardo. Assim, os números estão muito próximos da realidade que eu também tinha aqui. Eu não vou me colocar na posição de conseguir prever o mercado, mas a gente começa a somar algumas tendências e realmente se falava muito nessa casa de 9. Acredito muito também na questão das novas perspectivas, principalmente bateria. Vejo uma demanda muito grande ao que tange carregadores. A parte de mobilidade elétrica tem demandado muito. Então, assim, sem querer fugir da pergunta, mas já fugindo um pouco, eu acredito que não é só entender a perspectiva a nível de potência, mas entender os novos negócios e como operar. Então, ou seja, como o próprio Bruno falou, ele trazer uma solução de bateria, que o foco não era a questão de energia, era como produzir mais na empresa. Ou seja, é realmente uma visão disruptiva. O cliente não está preocupado com a energia. Ele está preocupado com... Acho que caiu aqui, voltou. Como expandir a planta, como produzir mais. Então, ou seja, às vezes a gente fica numa visão muito direta. Poxa, quantos quilowatts, quantos mega eu consigo, quantos giga eu consigo vender? Não, gente. Vamos procurar entender, acima de tudo, o que pode ser feito e o que tem espaço para ser feito a nível de inovação, a nível de novas linhas de negócio, tudo mais. Então, ou seja, dentro desses 9 gigas esperado por ano de 2000, vamos dizer assim, 2024 a nível de GD, o que eu posso construir que hoje eu tenho maior facilidade, tenho maior chance de mercado, o que eu posso somar que tem maior valor agregado? A palavra é essa, é valor. Vender, às vezes, não traz o resultado que a gente quer. A gente precisa ter valor, a gente precisa ter um resultado realmente daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, assim, eu acredito muito no número entre 8 e 10, mas, acima disso, eu acredito muito num share de crescimento, tanto da parte de off-grid e híbridos, bem como a parte de mobilidade elétrica. Legal. E para a gente finalizar, Ricardo? Dando já o meu pitaco aqui, eu sou um cara, quem me conhece sabe, eu sou um cara bastante otimista, né? Mas eu acho que assim, hoje, traçando aí um paralelo histórico, a gente veio de anos de crescimento muito, muito avançado da energia solar. Isso proporcionou ao mercado muitas coisas boas, mas também muitos desafios,
porque criou-se uma expectativa de crescimento desenfreado no horizonte ali de anos. Em 2023, a gente viu essa realidade, uma premissa ali, né, muito, muito alta e que não se concretizou. Isso gerou aí uma complexidade no mercado. Então, assim, para esse ano, eu acredito entre 10 e 12 gigawatts. O primeiro semestre, aí já falando da parte mais segmentada, o primeiro semestre ele deve ser marcado por uma retomada dos distribuidores aí, né? A gente já tem acompanhado, muitos estavam extremamente estocados no ano passado, enfrentaram aí um custo de estoque muito alto, uma dificuldade na reposição, isso enfraqueceu muitos distribuidores, por isso a gente chama atenção novamente aqui, entenda a questão de bancabilidade, a saúde financeira do seu distribuidor, do seu fabricante, de todos os elos da sua cadeia. Trazendo tudo isso, eu acho que a distribuição deve ter uma retomada importante nesse primeiro semestre. Os projetos de GD, que ainda tem parecer de acesso aí, né, da tão falada GD1, também devem se concretizar bastante. Então, primeiro semestre aí ele tende a ser um pouco promissor. O segundo semestre também, acho que o segundo semestre também vai ter destaque para distribuição, mas acho que a questão de projeto de GD deve desacelerar um pouco, né? E no panorama de utility, né, que aí como o Bruno bem colocou, é um outro bicho, mas hoje a gente tem um patamar aí do custo, né, do megawatt médio hoje bem baixo. Isso tem dispersado um pouco dos investimentos em grandes usinas, né? Mas eu acho que é um ano de amadurecimento para o nosso setor, e dentro desse nosso amadurecimento, alguns caminhos novos, como os híbridos que a gente falou. E aí, já aproveitando o gancho para responder essa que acredito que deva ser a nossa última pergunta, né? O Fernando Vidal, não, o Fábio Santos pergunta qual tecnologia de inversor será predominante no mercado em 2024. A gente já visitou um pouquinho desse tema. Eu acredito que o on-grid deve permanecer aí como protagonista nesse cenário atual, mas a gente deve perceber aí uma entrada mais relevante dos híbridos e do off-grid, sistemas de irrigação, enfim, daquela parte de soluções disruptivas, né? Então, acho que é basicamente isso. Legal. Vamos colocar agora, pessoal, na tela, então, os ganhadores dos prêmios, né? A gente fez a checagem. Oi, pois não, Bruno. Se você me permitir aqui, eu vou soltar uma outra aqui, tá? Vamos lá. Algumas pessoas comentaram aqui, sorteia mais bolsas de cursos, né? Nós vamos sortear, nós vamos dar uma bolsa de cursos, mas olha lá, anota bem aí, tá? Passou aqui o vídeo, né, da Jinko, né, com vários módulos fotovoltaicos no telhado, e a gente sabe que tem bastante módulo fotovoltaico instalado lá na Aldo também, tá? Então eu quero que vocês entrem lá no post do Instagram, tá? Eu vou mandar aqui, ó, mandei agora, mandei aqui nos comentários, aqui no chat do YouTube. Quero que vocês entrem naquele Instagram e falem, né, qual que é a potência, qual a quantidade de painéis fotovoltaicos que tem lá no telhado da Jinko, quantidade de painéis que tem lá no telhado da Aldo, tá? E quem acertar ou quem chegar mais próximo aí, a gente vai dar mais um curso aí, mais uma bolsa de 100%, tá bom? Tem que fazer isso daí lá no Instagram, eu mandei aqui nos comentários. Legal, excelente, maravilha, Bruno. E falando então em ganhadores, pessoal, vamos colocar na tela então os 4 vencedores, né, dessa nossa live, que todos vocês foram, né, com o conteúdo, mas obviamente quem acabou recebendo os prêmios individuais, né, a gente tem aí os ganhadores, pessoal, que foram justamente aqueles que a gente fez o sorteio. Todos eles seguiram à risca o passo a passo, né, que foi passado desde o começo da live. Então, parabéns aqui em nome do Canal Solar, da Jinko e também da Aldo a vocês. O Canal Solar vai entrar em contato, tá, com cada um de vocês ao longo dessa semana, para a gente organizar certinho como que a gente vai fazer a entrega desses prêmios para vocês, tá bom, pessoal?
Então, 1h50, quase já de live, de bastante conteúdo, um pedacinho só para o sorteio. Certamente a gente conseguiu, dentro desse período, agregar bastante conteúdo para todos vocês, que eu acho que isso que é o mais importante, independentemente da questão dos prêmios ou não, né? Quem ganha hoje com essa transmissão são justamente vocês que estiveram aqui. A gente fica muito feliz de poder ter ajudado e principalmente do engajamento que vocês deram para a gente também, estando presentes aqui. Mais de 500 pessoas estiveram presentes, então, em simultâneo. Então, é muito gratificante para a gente poder receber essa audiência tão bacana de vocês, tá, pessoal? Queria agradecer ao Thiago, ao Ricardo e também ao Bruno, em nome do Canal Solar, pela participação, por poder tirar esse tempinho, quase 2 horas do dia de vocês, para poder estar aqui com integradores, profissionais que atuam no setor fotovoltaico, e que, assim como todos nós, tem o sonho também de continuar crescendo e se desenvolvendo dentro do setor. A gente sabe que o tempo de vocês é muito valioso, mas, obviamente, poder ajudar outras pessoas também gratifica e gratifica bastante. Obrigado, viu, a vocês. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, parabéns aos ganhadores. E o nosso tempo ele se torna mais valioso quando a gente compartilha conhecimento com esse pessoal que é tão importante para a nossa cadeia. Como eu disse aqui, são os vetores do nosso setor, os integradores que estão aí no dia a dia brigando, se aperfeiçoando. Então, parabéns por participarem, buscarem conhecimento e obrigado por deixar a gente dividir um pouquinho das nossas ideias com vocês, tá bom? Um grande abraço aí, Bruno, Thiago, Henrique. Cara, obrigado demais pela parceria de sempre. Contem aí 1000% comigo. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Sucesso 2024. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.